Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Débora Manfrey e vamos direto ao assunto. Hoje, a mensagem que eu tenho para você, que Deus colocou muito forte no meu coração. O primeiro vídeo que ele queria dividir é sobre um dos grandes testemunhos que ele fez na minha vida, mas para mim, na verdade, é o mais importante, que é sobre a restauração do meu casamento. Eu preciso dividir com vocês o que foi que eu vivi, um casamento que estava totalmente destruído, numa separação, onde meu marido saiu de casa, onde eu achava que a minha vida estava totalmente acabada. Já no meu segundo casamento, se você é uma pessoa que tem problemas com relacionamentos, você precisa escutar grandes coisas que eu vou dividir neste canal, porque assim, por muitos anos da minha vida, eu sofri muitas coisas que eu não entendia. E na medida que eu decidi viver o processo de cura, Deus foi me moldando, me transformando e me ensinando grandes coisas. E por isso que eu decidi vim aqui falar com você, dividir tudo que o Senhor tem feito na minha vida, todas as transformações, para dar a glória, o louvor e a honra a Ele, porque essa glória sempre vai ser dele. Vamos começar? Então, há uns 6 anos atrás, eu estava numa situação muito difícil, para falar a verdade. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu e meu marido não estávamos bem no nosso casamento, a gente tinha muito problema. Eu amava ele, ele me amava, mas a gente tinha muito problema de relacionamento, de conversar, muitas brigas. Eu não sei se você já viveu relacionamentos assim, onde você tem sentimento, mas a gente brigava demais, a gente não se entendia, sabe? E às vezes eu pensava, porque ele é americano e eu sou brasileira, eu moro aqui em Nova York, é outro mundo, outra vida, mas eu já estava no meu segundo casamento. Então, se você é uma pessoa que talvez já está no segundo casamento, e eu lembro que, assim, é tão engraçado parar para pensar que não muito tempo depois que a gente casou, acho que menos de um ano, eu já estava para falar para ele, tchau, eu vou te deixar, eu vou separar, acabou. E como meu marido é um homem de muitos princípios, ele é um homem da palavra de Deus, e na verdade, ele foi meu maior professor, né, assim, que me ensinou sobre Deus. A minha avó foi a primeira pessoa que me ensinou sobre Deus, mas assim, depois dela, foi o meu marido. E quando a gente tinha menos de um ano, eu estava pronta para chutar o balde e pedir divórcio, porque eu já era divorciada no meu primeiro casamento. E eu lembro que eu falei, não, isso não tá dando certo, é melhor a gente seguir cada um o nosso caminho. E ele olhou para mim e falou assim, não, estamos casados, isso é pro resto da vida, isso não é assim. E eu, hã? Como assim? E eu tô te falando isso porque eu era uma pessoa que não tinha princípios, que conhecia de Deus, mas eu não vivia a palavra de Deus, sabe? Eu falo muito que a gente pode conhecer Deus, mas ter intimidade, ter um relacionamento com Deus, ele te transforma. Então eu não tinha vivido essa transformação. E aí eu fiquei assim, como assim? A gente não pode separar. Então assim, foi um homem que persistiu muito no nosso casamento e chegou um tempo, uma hora, que ele falou assim, chega, Débora, eu não te aguento mais. Depois de uns 7 anos, eu peço o divórcio, a gente não dá certo, eu saio de casa. E foi quando eu realmente entreguei a minha vida para o Senhor. Foi quando eu realmente decidi viver um processo de cura, de relacionamento com Deus. Comecei a olhar para minha vida e ver, sabe, assim, que meu primeiro casamento já tinha falhado. E que eu estava no meu segundo casamento e que também estava ali separada, meu marido tinha me abandonado e eu chorava muito. E eu lembro que eu fiquei deprimida, fiquei assim, foi horrível, foi um momento muito difícil na minha vida. E se você tá passando por isso, e se esse vídeo chegou pra você, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, divide esse vídeo, divide o meu canal. Eu não trabalhava fora de casa, eu tava só dentro de casa com os meus filhos. Como eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro em Nova York, eu não tinha família pra me ajudar, entendeu? Então assim, pra você pagar pra babá aqui nos Estados Unidos, não é como no Brasil, entendeu? Vai todo o seu salário. Ou se você colocar aqui que eles chamam de daycare, não é barato. Então, assim, não compensava pra mim trabalhar fora. Então, eu tava em casa com as crianças. Então, quando ele pediu o divórcio, eu fiquei assim, né? Eu não tinha trabalho. Eu não tinha nada, não sabia o que ia fazer. Eu vivia pra minha família. Foi um momento muito difícil, mas pra mim, hoje, foi o melhor momento da minha vida. Como eu sou grata a Deus, como nós somos gratos, porque, assim, realmente meu casamento foi transformado, minha família foi transformada, Deus realmente restaurou. E eu falo que Deus não restaura casamento, Ele restaura pessoas. Ele me restaurou para que o meu casamento, a minha família tivesse sido restaurada. E essa é a minha mensagem para você. Eu não sei a área da sua vida que precisa ser restaurada. Eu não sei se são as suas finanças, eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se são os seus filhos, eu não sei se é a sua saúde, mas eu tô aqui para te falar
que tenha fé, porque existe um Deus que restaura vidas, existe um Deus que restaura qualquer área da nossa vida que foi quebrada. E nesse momento foi o tempo que eu falei, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, porque era como que eu vivia ciclos, né? Eu já tinha falhado no casamento e agora eu estava no segundo casamento e o meu marido estava me abandonando. Eu não estava feliz também, eu estava me sentindo muito mal, então eu entrei numa depressão. Na época, eu não levantava da cama, foi a minha sogra e meu sogro que tiveram que vir pra cá e eles moram em outro estado, me ajudar, fazer comida, cuidar das crianças, porque eu não consegui, foi um choque pra mim, mas foi a maior bênção, sabe? Eu não sei se você tá passando um vale, sabe? Eu não sei o que você está passando, mas essa situação, ela não veio para te quebrar. Ela veio para te transformar. Se você se permitir ser transformada pela palavra do Senhor, se você se permitir viver uma restauração verdadeira, porque quando um casamento quebra ou quando um casamento ele é destruído, muitas vezes nós não queremos tomar responsabilidade. A gente acha que foi sempre o outro, porque eu saí do primeiro casamento achando que era o outro, né? O meu ex-marido. Mas, na verdade, sempre tem duas pessoas envolvidas no relacionamento. Então, são duas pessoas que precisam ser moldadas, transformadas, mudadas. Ah, Débora, mas meu marido não quer ser transformado. O meu marido também não queria. Mas Deus fez, porque eu decidi me posicionar, eu decidi viver cura, eu decidi olhar para minha vida e ver as áreas que eu não estava sendo uma boa esposa. E nesse momento, quando ele saiu, meu mundo acabou, eu caí numa depressão e eu fiquei horrível. E a minha sogra veio pra cá cuidar. Só que aí, durante esse tempo, a primeira coisa que eu fiz foi voltar pra faculdade, para buscar recursos com as minhas próprias mãos. E eu nunca esqueço, quando o Senhor falou no meu coração, Débora, para de procurar recursos fora. Deixa que eu faço. Eu nunca vou esquecer isso, porque a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a faculdade, para terminar e pegar meu diploma de enfermeira aqui nos Estados Unidos, que eu tinha parado por causa do meu filho. E como a gente não tinha família aqui para ajudar, era mais difícil, então eu tinha parado. E aí eu fui direto para a faculdade. Só que os meus filhos estavam acostumados em me ter em casa todo o tempo com eles. Então, assim, eles estavam sofrendo muito. Já tinham perdido o pai, que tinha saído de casa. E agora a mãe estava fora, focando na faculdade. E o Senhor falou, eu quero que você volte para casa. E foi muito difícil, porque para mim não fazia sentido. Eu não tenho um diploma. O que eu vou fazer, Senhor? Meu marido me abandonou. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Como que eu vou fazer? E eu lembro que a minha sogra estava fazendo feira. Ela estava me ajudando. Ela é um amor de pessoa. Eu sou muito grata pela vida dela. E eu decidi obedecer ao Senhor. O Senhor falou, Débora, eu quero que você pare, eu quero que você comece a falar de mim. E eu decidi obedecer. Obedeça os comandos do Senhor sobre a sua vida. Mesmo que você não entenda, obedeça, porque tudo que Deus nos pede, às vezes nós não entendemos no momento, mas o Senhor tem um propósito lá na frente. Então essa mensagem é para falar, obedeça, caminhe segundo a vontade do Senhor e se permita ser transformada, mesmo que você ainda não entenda o processo, porque Deus tem grandes coisas para aqueles que confiam nele. E aí, nesse momento, eu botei o joelho no chão, mesmo de verdade. Foi a primeira vez na minha vida que eu botava os meus joelhos no chão e orava, e eu chamava os meus filhos, e chorava e pedia, Senhor, traz o meu marido para dentro de casa, porque eu vi que eu realmente amava ele, porque até então eu já falava que eu não amava mais ele, eu não estava nem aí, antes da gente se separar, porque a gente tinha tanto problema, era um casamento totalmente disfuncional. Mas no momento que ele me deixou, eu comecei a colocar o joelho no chão e falar, por favor, Senhor, me transforma, faz alguma coisa, traz o meu marido, abre os caminhos e me permitir obedecer, escutar a voz do Senhor. E comecei pela primeira vez na minha vida ler a palavra do Senhor. Você tem lido a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor, ela é fonte de água viva e você vai ser transformado se você se permitir ter uma disciplina, abrir o seu coração para o que está naquele livro, porque aquele livro ele é transformador, se você se permitir. Eu sei que muita gente fala que é difícil, eu também senti no começo uma dificuldade quando eu comecei a ler, porque eu não entendia, eu não sabia, eu nunca tinha estudado a Bíblia, eu não sabia nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele te guia em tudo que você precisa. Você só precisa se permitir ser guiada pelo Espírito Santo, nada mais. E aí, durante esse tempo que a gente passou, né, assim, eu comecei a orar,
E aí, durante o tempo que eu passei, assim, orando, chorando, pedindo ao Senhor, traz meu marido de volta, por favor, implorando, ficamos 4 meses separados, ele saiu de casa, ele finalmente voltou, e eu, meu Deus, voltamos, mas não era a mesma coisa, não foi a mesma coisa. E por muitas vezes, durante o processo, eu falava, não vai voltar como o Senhor tinha feito antes. Como é que a gente vai, né? Tinha acontecido coisas horríveis, tinham sido palavras lançadas um ao outro que realmente tinham nos machucado. Então, tinha muita dor ali. Mas o Senhor falava, filha, sou eu que reconstruo tudo que foi quebrado, só confia em mim. E eu caminhei diante dessa promessa. Às vezes com muita dificuldade de perdoar, porque a gente tinha se ferido muito, mas me permiti ser moldada ao Senhor e viver a jornada. E assim, Deus fez grandes coisas no meu casamento. Hoje eu posso falar para você com toda a verdade que hoje meu casamento é restaurado, que meu marido voltou para minha casa, mas não só voltou, meu marido era um homem bom antes, ele ficou 10.000 vezes melhor, e não que ele era perfeito, mas ele ficou muito melhor, coisas que assim, as pessoas falavam quando ele saiu de casa, ele não vai voltar. Débora, ele não vai voltar, e se voltar, não tem como remendar. Tem, se você está passando por um casamento que talvez foi destruído, ou está à beira de uma destruição, creia que seu posicionamento como mulher pode transformar toda a sua vida. Pode transformar toda a sua família. Pode transformar a vida dos seus filhos, porque hoje eu olho para a vida dos meus filhos. A gente teve uma viagem recentemente para Bahamas. E tava eu, meu filho, minha filha e meu marido. E como eu senti tanta gratidão por não ter parado no meio da jornada. Será que você tem parado no meio da jornada? E corrido, ou talvez olhado para os outros lados, ou talvez tenha se distraído com outras coisas? Não se distraia, caminhe segundo a visão, segundo a vontade, as coisas que o Senhor tem te mostrado, mesmo que não faça sentido, mesmo que você ache que é impossível, porque eu não achava que era possível. Mas hoje eu posso te falar com toda a confiança do mundo que existe restauração de casamentos e que Deus muda os nossos corações, que Deus pode mudar o coração do seu marido, porque não só Ele mudou o meu coração, como Ele mudou o coração do meu marido, mas existe um processo, existe uma jornada. Você tem que olhar a sua vida, que área da sua vida foi quebrada, quais são os padrões que você tem repetido, que traumas que você viveu. Será que você foi uma mulher abusada sexualmente na sua infância? Hoje eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu preciso abrir os seus olhos, porque o Senhor falou para mim, Débora, eu preciso que você derrame verdade sobre o coração dessas mulheres, porque existem consequências de coisas que nós vivemos no nosso passado e nós somos afetadas por elas, mas às vezes não entendemos. Então, se você é uma pessoa que talvez tenha tido dificuldades nos seus relacionamentos, né, casamento, com namoro, olha para a tua vida. O que tem acontecido? Será o que aconteceu no passado? Como eu fui uma menina que foi abusada emocionalmente, eu fui abusada fisicamente. Quais foram as suas referências? Porque eu não tive referências. Meus pais se separaram, tinham 3 anos. E sabe o que aconteceu? Quando a minha filha tinha 3 anos de idade, eu separei do meu primeiro casamento, do meu ex-marido. Então as histórias vão se repetindo até que você decida viver uma jornada de transformação. Essa jornada de transformação é com o Senhor. É olhando para a palavra dele, sendo moldada, aplicando os princípios bíblicos que transformam a sua vida. Porque eu posso te falar hoje, eu não era uma mulher sábia. Eu não era a melhor esposa. Por mais que eu achava que eu era, eu não estava sendo no meu casamento. Quando o Senhor começou a me mostrar que eu era como uma goteira, Provérbios fala disso, pingando na minha casa, eu fiquei, uau. E eu era realmente essa, briguenta, barulhenta, reclamona. Então, que tipo de mulher que você tem sido? Talvez você está casada ainda e tem como mudar o seu casamento. Ou talvez você está sem o seu marido. Talvez ele foi embora. E eu não estou te falando que ele tem que voltar ou que ele vai voltar. Mas independente, porque tudo que eu fiz não foi só sobre meu marido voltar. Eu queria que meu marido voltasse, mas eu fiz por obediência ao Senhor. Eu decidi ser transformada independente do resultado. Então, decida viver um processo de transformação. E fica aqui ligada nesse canal, porque eu vou dividir muitas coisas com vocês que me ajudaram nesse processo de transformação de dentro para fora. Porque o que está aqui fora é um reflexo do que está dentro. Por quase toda a minha vida, eu vivi para todo mundo feliz. Mas por dentro eu estava quebrada. Eu estava totalmente destruída, cheia de ansiedade, com depressão. Então, se você se conecta com o que eu estou te falando, olha para o teu passado.
Tem coisas que passam em nossas vidas que a gente não entende. E a gente acha que não tem nenhum poder no que a gente está vivendo hoje, mas tem, influencia tudo. Eu vou te ensinar muitas coisas aqui, mas o que eu quero deixar para você, independente da situação que você está vivendo hoje, há um caminho de volta, há um caminho de volta ao Senhor, há um caminho de volta a você, há um caminho de volta a um relacionamento restaurado, que seja com você mesmo, que seja com seu esposo, que seja com seus filhos, ou com as suas finanças, ou com a sua saúde. Há um caminho e eu quero que você entenda que a palavra do Senhor nos libera isso, cura sobre as nossas feridas, e eu quero declarar sobre a sua vida. Cura sobre as suas feridas, que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor faça aquilo que somente Ele pode fazer em sua vida, e que você seja uma mulher que seja guiada pelo Espírito Santo. E até o próximo vídeo. Amo vocês!